Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mock... Com vocês, o administrador da organização SCP. A humanidade, em seu estado atual, existe há cerca de 1/4 milhão de anos, mas somente os últimos 4.000 tiveram qualquer significância. Então, o que fizemos durante quase 250.000 anos? Nos amontoamos em cavernas, em torno de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Era mais do que explicar por que o sol nascia. Era um mistério de pássaros enormes, com cabeças de homem e pedras, que ganhavam vida. Então, nós os chamamos de deuses e demônios, implorando que eles nos poupassem e rezando por salvação. Após um tempo, seus números baixaram e os nossos cresceram. O mundo começou a fazer mais sentido quando tinham menos coisas a temer. No entanto, o inexplicável nunca irá realmente desaparecer, como se o universo exigisse o absurdo e impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém vai nos proteger. Devemos lutar por nós mesmos. Enquanto o resto da humanidade vive sob a luz, devemos viver na escuridão para combatê-la, mantê-la e protegê-la de olhos públicos, para que os outros possam viver em um mundo normal, seguro e são. O que é a Fundação SCP? A Fundação SCP é uma fundação ou organização paranormal, como queira chamar, responsável pela detecção, contenção e estudo de seres, entidades, objetos, locais, eventos, fenômenos e outros itens sobrenaturais que podem ser perigosos ou não. Estes são chamados de SCP. A sigla SCP significa Security, Contain, Protect, ou assegurar, conter e proteger. A Fundação SCP é uma organização secreta extremamente diversificada e bem financiada, além de operar fora das jurisdições dos países, mas também ser confiada por eles. Ela é liderada pelo Conselho O5. A organização se dedica, em geral, a entender ocorrências anômalas e encarcerá-las permanentemente para que sejam mantidas afastadas da humanidade, seja para a segurança dos SCPs perante a sociedade ou vice-versa. Ou seja, os SCPs, se deixados fora de contenção, podem representar uma ameaça. A existência dos SCPs é mantida em sigilo pela Fundação para evitar pânico em massa e caos, permitindo que a civilização humana funcione normalmente. Apesar de certamente ter boas intenções, a Fundação frequentemente comete vários atos moralmente questionáveis ou totalmente vilanizadas ao longo da história para atingir seus objetivos. A Fundação captura e contém todas as ocorrências anormais, sejam elas ameaçadoras ou não. Cada SCP é experimentado e testado todos os dias. A Fundação SCP possui documentações para todos os SCPs sob sua custódia, que pode incluir ou vincular a relatórios e arquivos relacionados. A existência dos SCPs é mantida sob sigilo pela Fundação SCP para evitar pânico em massa e caos, permitindo que a civilização humana funcione normalmente. Uma vez que os SCPs são contidos, eles são estudados. História da Fundação SCP. A natureza exata da Fundação SCP é desconhecida, mas, ao longo dos anos, tem havido muitos mitos envolvendo tudo, desde o anjo que guardava o Jardim do Éden até uma fábrica sobrenatural pós-Guerra Civil Americana.
A verdadeira origem provavelmente permanecerá escondida para sempre. Mas o que sabemos é que a fundação, ou a sua precursora, operava já no século XIX e era uma organização poderosa no cenário mundial no século XX, sendo reconhecida tanto pela comunidade anômala quanto pela maioria dos governos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Fundação criou uma força-tarefa especial conhecida apenas como Insurgência, que realizaria as tarefas mais questionáveis da Fundação. Essa força-tarefa foi implementada em 1925. A Fundação participou da Sétima Guerra Oculta, que ocorreu simultaneamente com a Segunda Guerra Mundial. E embora seu papel na guerra não fosse conhecido, presume-se que eles estavam lutando contra uma sociedade secreta que tentava realizar o rito do Salomão. Eventualmente, a guerra terminou e a Fundação continuou seus deveres normais de contenção. A colisão oculta global foi formada porque os governos do mundo queriam uma força contra os anômalos e queriam controlá-los. Mas a Fundação continuou trabalhando com eles. No século XX, a Fundação se deparou com milhares de anomalias, fazendo o melhor para contê-las, além de entrar em contato com diversas facções rivais para tentar conter as anomalias. Nas décadas de 1950 a 80, a Fundação também descobriria o ressurgimento do sarquismo, com anomalias devastadoras na Europa, bem como cultos espalhados para ampliar sua influência. Em 2007, a Fundação descobriria a Anderson Robotics, uma corporação que desenvolve androides avançados e inteligências artificiais. Elas foram usadas em drones bem avançados que se assemelhavam a moscas para espionar a Fundação. Apesar do surgimento destas coisas, a Fundação conseguiu cumprir sua declaração de missão sem quebrar muito o status quo. Como funciona a Fundação SCP? Com o grande tamanho e responsabilidade que a Fundação carrega, é necessário uma boa organização e comprometimento. Todo o pessoal da Fundação jura sigilo e espera-se que seja leal e profissional em seus deveres. Por exemplo, questões como moral pessoal ou superstição nunca devem obscurecer seu julgamento durante o trabalho. Para isso, a Fundação é dividida em algumas áreas. As áreas são Departamento de Segurança, Departamento Administrativo, Departamento de Assuntos Externos, Departamento de Engenharia e Serviços Técnicos, Departamento de Fabricação, Departamento Médico, Departamento Científico, Comitê de Ética, Forças Tarefas Móveis. Conselho, o 5. A Fundação SCP é liderada pelo Conselho Supervisor, também conhecido como Conselho O5. O Conselho consiste geralmente de 13 pessoas, que são definidos apenas como O5-1 até O5-13. O Conselho O5 tem acesso ilimitado a todos os arquivos e relatórios, sem que nenhum dado seja eliminado ou editado. O Conselho geralmente decide grandes decisões com as anomalias que têm ameaças existenciais à humanidade e também podem influenciar qualquer coisa. Muitas vezes se especula que os O5s podem ser, na realidade, anomalias. Diretores. Os diretores de sites são pesquisadores de alto escalão que lideram os diferentes locais de contenção ao redor do mundo. Eles geralmente têm diretores adjuntos. De diferentes especialidades que os auxiliam dentro das instalações. Os diretores de site também são geralmente os funcionários de mais alto escalão que ainda têm um nome completo e não uma designação numérica, ao contrário do Conselho O5. Classes dos SCPs. A Fundação também classifica os SCPs
De acordo com sua periculosidade, todos os anômalos são designados com uma classe de objeto. Isso é necessário para identificar o tipo de procedimento especial de contenção. Uma classe de objeto é parte do modelo padrão de SCPs e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido. A classe do objeto de um SCP é determinado por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. As classes de objetos são seguro ou safe, Euclid, Getter, Almiel, Explained, Neutralized, Apollyon, desconhecido ou esotérico. A missão da Fundação SCP. Segundo o próprio site da Fundação SCP em português, a Fundação opera a fim de manter a normalidade para a população civil mundial, para que possam viver suas vidas diariamente sem medo, desconfiança ou dúvida em suas crenças pessoais e para manter a independência humana de influências extraterrestres, extradimensionais e outras influências extranormais. Para que a missão dê certo, a Fundação é pautada em 3 pilares: segurar, conter e proteger. Porém, a Fundação não é a única organização com capacidade de interagir com as anomalias e as utilizá-las quando necessário. Enquanto alguns destes grupos têm como objetivos algo similar à Fundação e muitos cooperam com a Fundação SCP em questões de segurança global, outros são oportunistas e pensam apenas no lucro, buscando adaptar ou usar as anomalias para seus próprios fins. Os funcionários da Fundação são instruídos a tratar tais indivíduos e tais grupos com suspeita em todos os momentos.